Olá, estamos começando o Sem Tabus de hoje, felizes você aí do outro lado acompanhando a gente, que delícia ter você aqui. Olha só, o tema de hoje é bem ao ponto, conduta sexual. Muitas perguntas que chegam pra gente pelo blog, pelo e-mail, pelo Twitter, você que acompanha a gente pelo rádio, pela TV, sempre é instigado a perguntar, a participar, a dizer do que você está vivendo, do que você queira aqui dizer, para até nos alimentar em termos de pauta, de assuntos durante os programas. Hoje nós vamos responder uma das perguntas mais frequentes. Na semana passada até citamos alguma coisa quando recebemos aqui a terapeuta de família Isabel Passos e questionamos um pouquinho, ou melhor, falamos um pouquinho a respeito de um dos questionamentos mais frequentes, o que pode e o que não pode numa relação sexual no que se refere à vida cristã ou entre os cristãos. E às vezes eu fico me perguntando por que os cristãos têm tanta dificuldade ou se perguntam tanto se o que estão fazendo está certo, se o que estão fazendo está errado. Acredito que deva ser no sentido de desejar fazer a vontade de Deus expressa em sua palavra. Mas nem todos os pormenores estão escritos na Bíblia, nem todos os pormenores são encontrados ali nas palavras que nós gostaríamos para que fosse bem clara a regra colocada para nós. Porque você bem sabe que muitas vezes nós somos ensinados a viver à base de receitinhas. Me dá uma dica, me dá uma receita, como é que faz, como é que não faz? E quando fica muito difícil de entender ou quando me é exigido pensar demais para interpretar, para pensar na minha realidade, eu ainda peço assim, desenha para mim, não é? A gente quer as coisas bem explicadinhas. Então tá, o Sem Tabus é uma ferramenta para juntos aprendermos sobre a vida sexual. E o tema de hoje, então, conduta sexual. E eu tenho, inclusive, um livro que eu já quero dizer que é a nossa dica de leitura de hoje e é a partir do que está escrito aqui neste livro, essa literatura que é da Casa Publicadora Brasileira, você pode confiar. Aqui está o que nós acreditamos em termos de conduta sexual para a vida cristã. E você vai gostar. Eu tenho e leio e gosto e aprendo e reaprendo e ainda descubro umas coisas. Uau, não tinha pensado ainda sobre isso. Então, Conduta Sexual, um livro da escritora Ellen White. O nosso convidado de hoje, pastor Marcos Bonfim, bem-vindo. Muito obrigado, Daleide. Estou muito contente de estar aqui. Primeira vez no Sem Tabus. É verdade. Pastor Marcos Bonfim, ele é o líder para o Ministério da Família da Igreja Adventista, tanto no Brasil quanto em mais 7 países de fala hispana. É muita responsabilidade, né? É um privilégio também. Muito grande. Pastor, qual tem sido a principal dificuldade na vida familiar que o senhor tem percebido e tem trabalhado no sentido de ajudar as famílias? A principal dificuldade da Leide é que a gente ainda está aqui na Terra. Esse é o problema nosso. Se a gente já estivesse no céu, era só beijinho, abraço, uma coisa linda. Esse é o nosso problema. Então, a fórmula que a gente tem é a Bíblia, é buscar Jesus, é o culto da família, é buscar Deus, porque se você buscar em primeiro lugar o reino de Deus, as outras coisas serão acrescentadas, inclusive o sexo. Acredito. Então já apresentei o tema de hoje, conduta sexual. Por onde a gente começa quando é um tema como esses apresentado? Conduta sexual. Que conduta é essa? De onde vem a estrutura para a vida sexual dos cristãos, sendo que muitas vezes nós vamos falar de mandamentos, de oração, de jejum, de poder, de milagres, mas vida sexual e Bíblia, conduta cristã, como assim? Daleide, tudo depende da nossa crença quanto às origens. A doutrina mais básica que existe no mundo cristão é a doutrina das origens. Se você crê que houve um Criador que fez todas as coisas de propósito e com propósito, esse Criador colocou regras, existem leis que regem o funcionamento de todas as coisas, inclusive da nossa sexualidade. Então, se eu creio nisto, então eu só posso descobrir isso através da Bíblia, estudando a Bíblia. Então, eu creio a Bíblia ser a revelação desse Deus. Então, eu tenho a Bíblia como a minha regra de conduta, inclusive conduta sexual. Então você tem muita orientação na Bíblia sobre conduta sexual, muito texto sobre sexualidade na Bíblia. Hoje eu estava pensando, eu já ouvi gente dizer assim, pastor não deve falar sobre sexo. Pastor tem que falar sobre sexo de maneira santa, pura, respeitosa, dentro da palavra de Deus,
Porque a palavra de Deus fala de sexo do começo ao fim. Ela fala de sexo nos primeiros 2 capítulos da Bíblia, fala de sexo nos últimos capítulos da Bíblia. O Apocalipse está recheado de sexualidade. Como assim, pastor? Olha, lá na carta às igrejas, às 7 igrejas, tem muita coisa de sexualidade ali dentro, né? Então, nos últimos capítulos do Apocalipse, ali da Bíblia, fala de sexualidade, fala de impureza, os impuros não entrarão na cidade santa. Então, é muita coisa. A Bíblia toda está cheia de sexualidade. Por quê? Porque Deus nos fez seres sexuais. É tão bonito ouvir um líder religioso, um pastor que recebeu um chamado para trabalhar na área da família, dizer isso para a gente com tanta segurança, com tanta seriedade. Sabe, pastor, às vezes também recebemos, foram pouquíssimas vezes, mas recebemos comentários do tipo: agora as igrejas cristãs, os evangélicos, os crentes estão preocupados com sexualidade, porque num passado e recente dizia-se que era feio, era pecado. Em algum momento a igreja cristã em sua essência foi contrária à prática sexual? Se você fala em igreja cristã como um todo, historicamente, sim. Porque sabe que foram introduzidas heresias na igreja. Verdade. Isso, a gente sabe disso. Num tempo em que a igreja era governo, era política, era muito igreja, misturado, era tudo... e tinha gente que não tinha nada, foram escolhidos líderes de igreja que não tinham nada de cristãos. Então, foram introduzidas heresias. Uma delas é de que o pecado original teria sido o ato sexual de Adão e Eva. Não tem nada de bíblico nisso, você não encontra isso na Bíblia. Não foi esse o pecado original. Tanto é que antes do pecado, Deus disse para Adão e Eva: crescei, multiplicai-vos e enchei a terra. E você não cresce e não se multiplica piscando o olho. É verdade. Então, se eu falar em igreja cristã bem genérico, nós vamos encontrar essa dificuldade que foi se estabelecendo, claro. E ainda encontramos os ranços disso. E aí você vê o celibato, aí o líder religioso não pode casar, mas onde está escrito isso? Então, onde é que está escrito isso? Eu também quero saber. Onde que está isso na Bíblia? Então, não, o líder religioso deve casar, porque ele deve ver como é a luta. E é em casa que você percebe como você é pecador. Graças às dificuldades que nós tivemos no casamento, se um dia eu chegar no céu, e eu quero chegar com a ajuda de Jesus, eu vou olhar para trás e dizer: Senhor, obrigado pelo casamento. O casamento é a escolinha de Jesus para a gente ir para o céu. Porque a gente vê que a gente se irrita, que a gente não quer perdoar. E aí o Pai do Céu fala assim: meu filho, meu filho. E se você não perdoa, e se você se irrita, também não tem sexo. É verdade. E aí você precisa negociar, e você precisa pedir: Senhor Jesus, me ajuda a ser amoroso, senão a coisa não rola também. Você compreende? Isso, né? Você compreende como Deus amarrou as coisas? E aí Deus vai trabalhando no caráter da gente. Então a sexualidade, ela ajuda na vida eterna. Verdade. Né? E aí você vê as distorções da sexualidade. Eu vejo muita gente dizendo aí, falando: não, a masturbação ajuda você a se conhecer o corpo melhor. Olha no espelho que você se conhece muito bem, olha no espelho. Agora, a masturbação, ela alienia você do relacionamento. Porque é muito mais fácil você buscar uma satisfação sexual sozinho, onde você não precisa ter nenhuma negociação relacional, você não precisa perdoar, não precisa ter misericórdia. Não precisa conquistar, não precisa manter nada. Esse relacionamento. Então não dá trabalho, você sente ali a tensão sexual, você vai lá, resolve isso sozinho, isso é uma masturbação, e você não precisou negociar nada com ninguém. Então isso aí fica entre você e você mesmo, quando Deus planeja o relacionamento entre pessoas, exatamente. Entre duas pessoas, e de preferência de sexo oposto, né? Para relacionar-se sexualmente, é o que diz a palavra de Deus. De preferência exclusivamente, diz a né? Bíblia. Pastor, quando nós estamos, então, propondo falar sobre conduta sexual, vamos então a algumas questões bem pautadas
em cima das necessidades de quem em casa muitas vezes entra em contato com a gente, e essa frequência é imensa, e a gente agradece muito a você por acreditar no nosso trabalho, por perguntar. Nós temos uma psicóloga que atende, tem ali a minha participação, não consigo atender a todos, mas a gente faz um trabalho na escola bíblica para atender você que entra em contato com a gente. Fique à vontade para mandar o e-mail para semtabus@novotempo.com, faça sua pergunta, ou pode agora mesmo pelo Twitter, nosso Twitter NT Sem Tabus. É uma pergunta que você manda rápido e nós já vamos responder aqui bem rápido à medida que o programa passa, e você fica aqui com a gente para ficar bem bom assim, juntinhos, tá bom? Pastor, uma pergunta frequente é a seguinte: meu marido gosta de determinada prática sexual, eu não gosto. E é muito comum que as mulheres digam que não gostam, por exemplo, de sexo anal. E aí já são duas questões, mas a primeira delas, quando num casamento o homem gosta de uma prática, a mulher não gosta, mas muitas vezes, principalmente a mulher diz, eu faço, porque ele já me disse que se eu não fizer, ele vai fazer com outra, ele vai procurar outra pessoa. Eu faço porque já que o casamento é para durar a vida toda e eu tenho que fazer de tudo para manter meu casamento, olha quanta coisa deixando essa situação complexa. Então eu faço, mas eu não gostaria. Quais são os conselhos básicos? Sexo não mantém um casamento. Ele não pode ser mantido por sexo. Então, nesse caso, quando há um impedimento por relação sexual, de uma relação sexual por doença ou por invalidez, o casamento acaba. A gente sabe que não é isso. Então, sexo não segura. Se tem um marido que já está fazendo esse tipo de ameaça, ele já foi. Ele já foi. O que essa pessoa tem que estudar é qual é a vontade de Deus para a minha vida. O que Deus deseja para a minha vida? Essa prática sexual estaria dentro dos princípios de Deus para a prática sexual. Deus nos deu sexo. Sexo não foi criado por Satanás, foi feito por Deus, porque Deus nos ama, Deus quer o nosso bem. Assim como Deus fez o alimento. Agora, se você come fora de limite, de maneira ilimitada, você vai morrer por uma coisa boa que Deus fez. Então, a sexualidade fora de controle, ela também vai me trazer prejuízos. Mas como é que essa mulher administra a situação? Na prática. Ela precisa conservar o casamento, ela precisa ser submissa a esse marido, se eu for pensar no contexto bíblico. Obviamente que eu vou pedir que o senhor traga para a sua excelência o que é essa submissão. Mas como que ela vai ver essa sexualidade como mantenedora da relação, que faz parte, a gente sabe que casamento e sexo caminham juntinhos, e é para ser assim. Claro. Mas tem uma problemática aí um pouco mais arrojada. A primeira submissão minha tem que ser para o Senhor Deus. E a palavra de Deus diz, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, inclusive a prática sexual, eu devo fazer para a glória de Deus. E a minha consciência não pode ser maculada. Se eu conscientemente penso que essa prática sexual conflita com as minhas crenças e não está sendo apropriada, eu devo comunicar isso. E no momento que eu deixo que essa prática passe por cima da minha consciência, eu me desvalorizo, eu perco minha autoestima e vão haver consequências espirituais também. Então, agora, tem jeito de dizer não e jeito de dizer não. Eu posso dizer não quero, e eu posso dizer, meu bem, eu amo você, você é a pessoa querida que Deus deu para mim, e eu tenho prazer de estar com você, mas isso aqui, eu não me sinto bem. Então, tem maneira, e esse livro fala disso, né? Tem um capítulo sobre individualidade. E eu queria aproveitar para dizer um negócio, Darlene. Fala com o pessoal de casa. Você sabe que a Igreja Adventista está programando estudar esse livro porque a gente pensa que nós precisamos conhecer sexualidade. Então, nós vamos estudar esse livro em todas as igrejas, em toda a América do Sul, nos meses de agosto, setembro e outubro. Então, você já se prepare para adquirir o livro, para participar desse estudo, que deve ser todas as quartas-feiras,
nas igrejas adventistas, né? Que ótimo. E vai ter um videozinho no final, onde um grupo de pastores vai estar comentando, fazendo assim o fecho do assunto estudado em cada noite, né? E nesse livro é interessante dizer que tem questões como estas, ó. Cuidado, nem pensar em divórcio, as obrigações da esposa cristã, qual o primeiro dever da esposa, os conselhos a uma mãe, como que uma mãe deve se portar no sentido de conduzir os seus filhos quando se casam, o direito do esposo, dos filhos. Tem muita coisa boa aqui para a gente conversar. Tem uma história. Conselho a uma esposa de um homem incrédulo, ou seja, de um homem que não tem crença nenhuma, que não tem respeito pela religião, mas a mulher é cristã. Como que eles administram a vida, o dia a dia, o sexo, por exemplo? Pastor, a gente vai ali no nosso intervalo, na volta você fala, viu? A gente vai falar ainda bem muito. Por enquanto, deixa eu mandar um abraço para o Felipe Barbosa, acompanhando o programa, e disse que está muito bom. Acredito 100% em você, Felipe. A Janilze dizendo boa noite, Darleide. Sou de Ariquemes e estou ligadinha com vocês. Um beijo para os amigos de Ariquemes. Já estive aí com vocês. Adriana, estou amando o programa, não perco nenhum. E vocês são uma bênção para o meu casamento. Que delícia, Adriana. Deus te abençoe. O Marcel, boa noite. Manda abraços para nós, da Igreja Adventista Central de Cupira, em Pernambuco. Um abraço para vocês. Edilene também acompanhando o programa, acompanhando pela Rádio Novo Tempo. Que delícia, bom demais isso, né? O Marcel ainda diz, gosto muito do programa, pois através dele obtemos dicas e somos orientados a uma conduta sexual de acordo com a palavra de Deus. Como é possível, sendo eu cristão, viver uma sexualidade saudável sendo cristão? Mas a gente conversa mais sobre isso logo depois do intervalo. Vai tuitando pra gente, vai perguntando e nós vamos então ficar aqui esperando a sua participação. Nosso Twitter é NT Sem Tabus e o nosso e-mail é semtabus@novotempo.com. Espero você logo depois do intervalo, que é bem rapidinho. Não sai daí, não dorme, não pisca. Até já. Voltamos, falei que era rápido. Então, pastor Marcos Bonfim, nosso convidado de hoje, o tema é conduta sexual. Pastor, eu gostaria que o senhor falasse a respeito dessa conduta sexual dentro dos casamentos na prática. Então, antes de irmos para o intervalo, elaboramos a ideia de que quando uma mulher, ou um homem, mas de certa maneira a mulher, com mais frequência a mulher, se vê muito sujeita a uma situação que para ela é inconveniente, seu conselho é que ela se proponha a manter-se firme em fazer a vontade de Deus. Claro. Mas sabe que ainda há maridos usando a Bíblia para obrigar a esposa a fazer o que ele quer, se utilizando inclusive daquele verso que eu citei anteriormente, que a mulher deve ser submissa ao marido? Como ao Senhor. Ponto, né? Como é submissa ao Senhor. Porque a questão dessa submissão aí, não é porque o marido mereça, não é porque o Senhor está pedindo. Então, eu sou submissa, ela pensa, ao Senhor. Por meio deste marido. Então é isso aí. Tá. E é como o marido também deve amar, como o Senhor amou a igreja. Às vezes a mulher não merece, a mulher que é uma pilantra, ela não trata mal e tal. Não interessa, o Senhor diz para eu amar. Então eu devo exercer esse amor sacrificial, ou sacrificial, como o amor de Cristo, que se deu, que morreu por quem não merecia, por quem cuspiu nele, por quem o rejeitou, veio para os que eram os seus não receberam. Então, a gente acabou entrando nesse assunto aí, eu acho mais difícil para o homem, sabia, Adelaide? É mesmo? Eu acho, porque esse amor não é brincadeira, não. É verdade, é verdade. É um amor que está disposto a morrer e a não receber nada em troca. Tem gente separando por tanta besteira por aí. Boa, boa. Vamos falar agora sobre essa questão. Por conta do desgaste na vida conjugal, por conta do desgaste que muitas vezes aparece ali na vida sexual, alguns dizem assim, olha, já tentei de tudo, já tentamos de todas as maneiras e o que me resta é separar. Meu marido já não me procura há 1 ano, há 2 anos, ou ele já me traiu, ou ele então não me dá satisfação nenhuma, ou então ele diz com relação à mulher, ela não cuida de mim, ela não me dá atenção. Recebi um e-mail de uma moça essa semana, ela dizia, Darleide, meu marido é um líder religioso e nós estamos assim,
numa crise profunda e decidimos, vamos nos separar. E ele está saindo de casa. Quer dizer, separação é assim, vamos resolver os problemas? Separação resolve. Olha, eu conversei com uma senhora há um tempo atrás e ela disse, pastor, estou decidida a separar. Vou separar, vou separar. Mas por que você vai separar? Ah, eu me sinto muito sozinha. As separadas? Mas você vai separar e como é que você vai ficar? Sozinha. Mas você já não está sozinha? Mas antes só do que mal acompanhada. Para que separar? Então, veja... Ou seja, o que eu estou dizendo com isso? Que sempre a gente vai procurando ali um jeitinho, não pastor, mas antes só do que mal, claro. Né, acompanha. Mas o que diz a palavra de Deus? Por que a nossa convivência sexual, por exemplo, não funciona? Porque o meu marido não me procura? Porque essa mulher não procura esse marido? Porque ele já não tem mais relação sexual, por exemplo, e um se sente traído e desprezado. A mulher sente-se desprezada quando o homem vira para um lado, outro e-mail que chegou. A moça diz assim, Darleide, era o dia do aniversário do nosso casamento, ele estava chegando de viagem, preparei o quarto, preparei um jantar, uma lingerie linda, nova para ele. Quando ele chegou, ele me cumprimentou friamente e um virou para o lado e dormiu e os dois ficaram assim. E Darleide, quando... E ela diz assim, semana que vem eu vou dar entrada no meu divórcio. E aí, pastor? E eu vou te contar outra. Esses dias atendi um homem que disse assim, pastor, quando eu vou deitar, minha esposa vai passar roupa. Olha ou ela isso. vai para a internet. Eu vou deitar e de 30 dias do mês, talvez ela deita no mesmo horário 5 noites por mês e ainda não acontece nada. Porque ela está cansada. Porque ela está cansada. Ela terminou de passar roupa mais cedo, está cansada. Ou seja, quando um casal não coordena as suas rotinas, vai ter dificuldade. Agora, a sua pergunta é muito importante, eu achei muito importante a sua pergunta. Quando não está rolando mais, algumas pessoas dizem, eu não tenho direito de ser feliz? Isso. Eu vou procurar a felicidade, eu tenho o direito de ser feliz. E aí eu pergunto assim, Jesus também não tinha o direito de ser feliz? Ele podia dizer, eu tenho direito de ser feliz, por que eu vou descer lá na terra para morrer por alguém que não quer nem saber de mim? Que não está interessado na minha salvação, quer viver a sua própria vida. Mas a Bíblia diz, tendo-os amado, amou-os até o fim. E às vezes a gente faz, o sexo é uma coisa muito importante, criada por Deus, mas às vezes a gente faz do sexo um Deus. E aí o sexo passa a ser idolatria. Aliás, essa é uma característica típica dessa geração. Tornar o sexo um ídolo, ser adorado e acaba assumindo o lugar de Deus, acaba ultrapassando a palavra de Deus em termos de dominar a minha vida. Então eu sou dominado pelo sexo, sou dirigido pelo sexo, não deu sexo, não estou satisfeito com a minha sexualidade dentro do casamento, não tem uma razão, não tem um adultério que possa justificar a minha separação e um novo casamento, mas eu rompo o casamento, mesmo contrário à palavra de Deus, porque eu vou buscar o meu prazer. E a gente não vê essa atitude em Deus. E a gente vê Jesus dizendo, eu posso ler um negócio aqui? Por favor. Aqui em Mateus, capítulo 19, Jesus falando da questão do divórcio e dizendo que só há uma razão para você divorciar, que é o adultério. E quando não teve adultério, mas também não tem sexo dentro do casamento? Você é obrigado a ficar o resto da vida com aquela pessoa sem ter relação sexual? Será que esse era o plano de Deus? Então Jesus termina esse trechinho no capítulo 19, verso 12, dizendo assim, nem todos, verso 11 melhor, nem todos são aptos para receber esse conceito, mas apenas aqueles a quem é dado. Ou seja, Deus pode me dar essa graça de eu permanecer fiel a Deus, fiel ao meu cônjuge, em situações extremamente desfavoráveis. Jesus não buscou conforto, Jesus não veio para um spa. Ah, pai, eu vou lá descer, o povo pecou, vou lá para um spa, vou tirar umas férias. Jesus veio aqui para morrer. E a gente quer vida boa. Nós estamos num grande conflito. Aqui é tiro para todo lado. E aí Jesus termina dizendo no verso 12, porque há eunucos de nascença, há outros a quem os homens fizeram tais. Eunuco é uma pessoa incapacitada de ter relação sexual. Tem uma incapacitação física. Então Jesus diz assim, há eunucos de nascença, há outros a quem os homens fizeram tais, foram
emasculados, castrados, mas e há outros que a si mesmos se fizeram eunucos por causa do reino dos céus. Ou seja, Jesus está dizendo, meu filho, acorda, tem coisas mais importantes do que o sexo. O sexo é importante, mas hoje o mundo que não crê em Deus colocou o sexo no lugar de Deus. Está virado por sexo. O sexo é tudo, é pornografia e é tudo gira em torno de sexo. Meu filho, Jesus vai voltar. Tem coisas superiores. Talvez Deus esteja chamando você para uma vida de celibato, entre aspas, porque não está rolando no seu casamento. Vai fazer o quê? Você pode obrigar outra pessoa a ter sexo com você? Agora, você não pode. Agora, você pode escolher ser uma pessoa santa. Senhor Deus, a vida aqui já não está muito legal. Não vou perder a vida eterna? É uma insensatez. É verdade. Sabe que eu recebi uma cartinha de uma moça outro dia, está aqui comigo, inclusive, e ela dizia, Darleide, ela fala exatamente assim, Darleide, perdoe o estilo do papel, porque ela escreveu uma cartinha como se fazia antigamente. Não tem problema nenhum, é tão bonito receber uma carta, escrever uma carta. É emocionante, né? É emocionante, em épocas de e-mail, Twitter, coisas rápidas, eu falo muito tempo que não ganho uma carta assim de papel. Eu recebi carta de papel. E ela assistiu um dos nossos programas e ela começou a escrever essa carta. E ela diz assim, estou assistindo o programa e gostando muito. Gostaria de saber o que você tem contra os viúvos e os divorciados. Ela perguntando para mim. E você tem alguma coisa? Nada. Ela diz, você não se refere de forma alguma a esse estado civil. Devemos morrer, já que não encontramos os novos parceiros? Tadinha! Onde ficam os nossos desejos? Só onde ficam os nossos desejos? Isso é o que me acontece. Esta pergunta calharia bem neste programa. Eu não sei qual programa ele estava assistindo naquele dia, mas não tenho internet, agradeço se não falar meu nome. Fique tranquila que eu não vou falar seu nome. No fundo dá a impressão de que chegando mais perto de Jesus fica tudo resolvido. Tá falando aí. Ela tá dizendo que aí, quando a gente fala dessa maneira, dá a impressão de que quando chega perto de Jesus está tudo resolvido. Mas fica recordando coisas que é impossível ficar só nos pés de Jesus. Ela diz, é impossível ficar só nos pés de Jesus. Eu sou humana, estou nesta carta apelando por um remédio e uma ajuda. Ainda estou no velho homem, tentando trazer à tona o novo. Mas é difícil. E daí? Obrigada, te amo, beijo para você. Muito bom. Ela diz assim, me sinto solitária humanamente falando. É um clamor natural. Eu trabalho muitos anos com família. Minha esposa e eu trabalhamos muitos anos com família. Eu me lembro de, há vários anos atrás, me ligou um senhor, membro da igreja, dizendo, pastor, arruma um casamento para mim. Eu fiquei com não, mas como eu posso arrumar um casamento para ele, né? Então, sabe, Darleide, a gente não está vivendo num ambiente ideal. Nem físico, nem a natureza o meio ambiente não está ideal, tem muita poluição, isso por causa do pecado. E o ambiente social e relacional também não está ideal. Então, nós nunca vamos estar completos aqui desse lado da eternidade. E é por isso que Jesus vai voltar. E quando se fala de relacionamento, não dá para dizer, arranja um casamento aí para mim, não é do tipo, manda uma pizza? Ou então, Darleide, fala aí na televisão que eu tô sozinha, eu preciso de alguém e a gente vai mandar para você. Mas eu entendo a sua aflição e a sua angústia. E sabe, Darleide, e tem gente que está casada hoje e que está ouvindo essa carta e diz assim, quem me dera estar nessa situação. Ou seja... Porque a situação do casamento está tão ruim e ela percebe que pela palavra de Deus não pode separar e não deve separar. E pensa assim, essa pessoa que está solteira, eu queria estar no lugar dela. Então, é a insatisfação do ser humano. Quem está casado, às vezes está querendo separar, alguns, né? Nem todos. Graças a Deus. E alguns que estão solteiros estão aí pensando em casar. Agora tem o texto, tem um verso da Bíblia que eu queria deixar para você que escreveu essa carta, que está assistindo a gente aqui agora no Sem Tabus. Para mim é um verso muito importante que me sustentou quando o meu casamento estava mal. Eu já contei para você que o nosso casamento teve muito mal. Nós estamos juntos hoje por um milagre de Deus e não estamos curados. Nós continuamos a tomar o remédio. Estamos ainda tomando remédio, todo dia uma dosezinha.
Mas enquanto as coisas estavam muito ruins, uma situação muito desfavorável, tinha um texto que me sustentava. E sustentou minha esposa, com certeza. Para ela, outros textos sustentaram. Filipenses 4:19, que diz: "E o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, suprirá em Cristo Jesus cada uma das vossas necessidades, inclusive necessidades sexuais." Ok. Dita a palavra, quem somos nós para desdizer alguma coisa? Pastor, vamos então aqui focar novamente na conduta sexual? Vamos. O que pode e o que não pode no casamento, no que se refere à relação conjugal? Bom, Pode tudo? não pode O casamento permite tudo? Ah, tô casado, eu posso. Quando era solteiro não podia nada, agora tô casado, eu posso tudo. Essa pergunta, posso refazer a pergunta? Pode. O que deve motivar a minha relação sexual? Não é o que pode, porque quando eu penso assim, no que pode, é uma pergunta que tem um ranço de egoísmo. Verdade. Ela tem um ranço de egoísmo assim, eu tomo posse dessa pessoa e eu possuo essa pessoa e essa pessoa fica um brinquedinho na minha mão. E isso não promove um crescimento da relação. Então, talvez a pergunta que eu tenha que fazer é: o que deve motivar a minha relação sexual? E eu acho que vai parecer um clichê, mas não é. O que deve motivar a minha relação sexual é o amor. Agora me deixa explicar, para não parecer o clichê. A autora desse livro, não nesse livro, em outro livro, ela fala sobre os conceitos de amor. E para a gente entender o que é amor, a gente precisa entender o que é o oposto de amor. Então ela diz o seguinte, que se você pudesse resumir todo o pecado do universo em uma palavra, essa palavra seria egoísmo. E ela diz que o oposto do amor não é ódio, não é indiferença, como muita gente pensa. O oposto do amor é egoísmo. Agora vamos pensar o que é egoísmo. Egoísmo é eu pensar em mim, no meu prazer, no meu gosto, nas minhas necessidades, no que eu quero, na minha posse. Né? Então eu vou ter relação sexual simplesmente para resolver o meu problema de prazer. Eu quero ter prazer, então eu vou ter relação sexual para resolver o meu problema. Não estou interessado se você vai ter prazer, se você está resolvendo também as suas tensões sexuais. Mas eu quero resolver. Então, ainda que a relação sexual seja papai e mamãe, nesses termos ela é pecado, porque ela é egoísta. Eu estou buscando... Então as pessoas perguntam, pode ter sexo no sábado? Pode... Olha, pode ser na segunda, na terça, pode ser a posição papai e mamãe. Se você está tendo relação sexual com essa motivação egoísta, ela é tremendamente nociva, danosa para a sua vida espiritual, para o seu crescimento espiritual, para o seu crescimento relacional. Então, eu preciso pedir a Deus, na minha relação sexual, Senhor Deus, me dá amor verdadeiro, me ajuda a esquecer de mim e a pensar no outro. Agora, quando os dois pensam dessa maneira, você imagina o que vai acontecer? Senhor Deus, então, eu devo convidar a Deus para a relação sexual, porque só Deus pode me dar esse tipo de amor altruísta, que não pensa em mim, que me leva a pensar no prazer do outro. Isso é uma luta. É uma luta o tempo todo. Então, é o amor que põe limites. É o amor que vai pôr limites, mas tem alguns limites dados pela palavra de Deus também. Então tá, vamos ter mais um intervalinho. Na volta, quero saber quais são esses limites colocados pela palavra de Deus. E aí eu vou deixar a palavra para que fale a palavra de Deus, nos ensine o Espírito. Nosso intervalo bem rápido, você que está tweetando aqui pra gente, a Meire, por exemplo, participando, o Romerilson também, o Eliéder dizendo que vai casar no dia 25 de janeiro de 2014, está pedindo algumas dicas, o que fazer, como agir, já que não tem experiências. Sabe que vou fazer um outro programa específico para noivos? Boa ideia, já fiz alguns, agora este ano não fiz nenhum ainda. Por causa da sua colocação, Eliéder, nós vamos fazer mais um programa sobre os cuidados antes do casamento, aquela ansiedade, enfim. Vamos para o intervalo bem rápido, já estamos de volta. Lua de mel. Então, já voltamos.
Então, vamos voltando aqui. A Eide está dizendo, pastor Marcos Bonfim, no Sem Tabus. Maravilha ouvi-lo, pastor, que admiro desde que eu ouvia pela Rádio Novo Tempo. 10 anos de programa na Rádio Novo Tempo, né? Falando de família. Então tá bom. Privilégio. Um abraço para a Eide. Para a Eide. O Emerson dizendo muito bom programa, nos faz entender claramente a sexualidade à base da Bíblia. Estava vendo agora há pouco alguém que está participando com a gente lá de Hiroshima, no Japão. E ele diz assim, boa tarde, Darleide, estamos acompanhando aqui o programa da Escola Adventista em Hiroshima, ouvindo a Novo Tempo, pela Rádio Novo Tempo. Que bom ter vocês aí na companhia. A gente esquece, né, que do outro lado do mundo a vida já começou, as pessoas estão trabalhando, estão na escola, estão, enfim, nas suas atividades normais. A gente aqui nesta madrugada, lá meio-dia, 1h da tarde, assistindo o programa Sem Tabus. Beijo, muito obrigada para vocês, um carinho imenso tuitar aqui para a gente que estão acompanhando o nosso programa. Bom, como é o último bloco do programa, pastor, então, antes de sairmos para o intervalo, ficamos curiosos de saber quais são algumas coisinhas que a Bíblia esclarece, que não temos essa liberdade toda, ou seja, são colocados limites pelo amor, que o senhor explicou anteriormente, mas quais são os cantinhos da sexualidade que é melhor que não visitemos? Olha, eu estou me lembrando agora dali de Levíticos 18 e 20. São 2 capítulos em que há uma extensa lista de orientações sobre sexualidade. E tem uma orientação ali muito interessante, porque diz assim que não deveria haver, por exemplo, relação sexual durante o período menstrual. Verdade. O casal vai ter que decidir se vai obedecer a palavra de Deus ou não. Mas, pastor, é Velho Testamento, era para aquele tempo, para aquelas pessoas. E aí? Pois é, só que o Novo Testamento diz assim, toda palavra inspirada, né, por Deus, útil para ensino. Quando Paulo fala isso para Timóteo, ele está se referindo ao Velho Testamento, né? Então, o Velho Testamento é a palavra de Deus. Se você volta ali para o Gênesis, no Gênesis está toda a base das nossas crenças. Então, quando você pensa em sexualidade, você tem que pensar em propósito e funcionalidade. Eu acho que isso aí serve assim, ajuda. Porque Deus não deu assim para a gente, Darleide, um mapinha, ou não pontilhou o nosso corpo dizendo assim, beijar até aqui, ou acariciar até aqui, ou Deus não fez isso, mas Deus deu para a gente razão, né? Então, tudo que Deus fez tem um propósito. Nossa mão tem um propósito, nosso pé tem um propósito, nosso nariz tem um propósito, a minha orelha tem um propósito, o meu dedão tem um propósito, né? Esses dias eu estava conversando com uma colega de trabalho nossa que fez uma cirurgia e não pôde usar esse dedão por um tempo, não podia fazer um movimento de pinça, terrível. Agora, os nossos órgãos sexuais têm um propósito. Deus fez cada parte do nosso corpo com propósito. Quando no casamento você começa a querer inventar demais, não é que você também não pode ter criatividade, não pode brincar, porque Deus fez a gente para brincar também, né? E a Bíblia fala disso. O sexo não é só para procriar, é para dar prazer. E Provérbios fala isso, Provérbios capítulo 5 fala isso. Mas quando você começa a ter que inventar demais, isso geralmente é sinal de que há alguma debilidade em outras áreas da relação. Então tem gente que precisa apimentar demais, precisa começar a inventar demais, precisa começar a alugar vídeo pornográfico. Então aí você vê que está ultrapassando um limitezinho que vai trazer fraqueza para o seu relacionamento, vai trazer debilidade para o seu relacionamento. Ok. Levíticos 18 a 20, fala alguma coisa também a respeito de sexo anal? Claramente? Fala claramente fala de sexo anal. Porque diz, não te deitarás com um homem como se fosse mulher. Ah, mas e se deitar com a mulher? Eu fico levantando argumentos aqui que eu recebo do pessoal de casa, que o pessoal não brinca, não. Então, escuta. Então, vamos falar, é sem tabu, né? É sem tabus. Para que Deus fez o ânus?
Você tem que fazer essa pergunta. Não apareceu, o ânus não apareceu, não evoluiu. Ele foi criado por Deus com uma função específica. Você não gera filhos pelo ânus. A relação sexual, ela envolve uma série de pressupostos, inclusive de gerar filhos. E hoje se sabe que você tem problemas físicos com relação anal. As pessoas tendem a negar porque há um componente aí de fetiche, exatamente, de de desejo e de fixação por isso. Então, tendem a negar, mas os cirurgiões que fazem esse tipo de cirurgia, de correção ali do esfíncter, sabem do prejuízo que causa. Então, eu acho que o limite no sexo é amor. O amor limita. O amor me limita. Pastor, tem uma pergunta assim, uma moça dizendo, mas antes, que bonitinho esse comentário, o Nomir William está dizendo: fiquei muito feliz em descobrir que posso assistir o programa pelo celular, agora não perco mais nenhum. É verdade, você pode ter o aplicativo da Novo Tempo aí e acompanhar os nossos programas. Agora essa pergunta, ela diz assim: meu marido é egoísta. Só pensa no seu prazer e, além de insatisfeita, me sinto usada. Como posso mudar isso? Já conversamos muito, mas não adiantou. Que conselho dá? Talvez eles possam buscar um auxílio com um terapeuta cristão. Ok. Eu vou dizer para você, procure um terapeuta cristão, que tenha princípios cristãos. Mas, junto com isso, eu recomendo a você que ore. Ore pelo seu marido. Ore pela conversão dele. Um homem só será amoroso se ele for cristão convertido a Deus. Meu pai, que vai completar 80 anos por esses dias, logo aí. Que legal. Meu pai costuma aconselhar as meninas que vão se casar, estão namorando: leve o seu homem para a igreja. Leve ele para a igreja. Não faça corpo mole para ficar em casa. Leve ele para a igreja. É do seu interesse levar ele para a igreja. Porque um homem convertido será um homem amoroso, vai pensar em você. Então, ore pela conversão desse homem. O Senhor é poderoso. Ele pode mexer no coração. Mais uma pergunta: amo meu marido, mas ele não me beija mais como antes. O amor acabou? Ela pergunta: será que o amor acabou? O que eu faço? Diminuiu a frequência de afeto, de expressão de afeto. E a mulher se ressente? O homem pode estar passando por momentos difíceis da vida. Um homem que está estressado por questões de trabalho, ele vai ter reações diferentes. Um homem que está chegando ali à meia-idade, por volta dos seus 50 anos, quando existe uma diminuição da sua atividade sexual, e é algo fisiológico isso, alguns homens têm problemas muito sérios nessa época da vida. E talvez a mulher tenha que ler um pouquinho sobre isso, o homem também tem que ler um pouquinho, estudar e não achar que está deixando de ser homem. Mas alguns sentem vergonha de não ter mais o mesmo desempenho sexual e acabam fugindo da mulher para não passar vergonha. Quando a abordagem poderia ser completamente diferente, né? Ele poderia, talvez seja tema para um outro programa todo, né? Mas pode ser que o caso do seu marido seja esse. Ele pode estar fugindo por vergonha, por insegurança, por já não crer no seu desempenho, ter vergonha de você. Pode ser que esteja acontecendo isso também. E, olha, é importante conversar claramente. Se você sente que ele já não está beijando mais você, converse. O problema é que às vezes os homens são conchas, né? Ele se fecha. É tão difícil para um homem falar da sua sexualidade. Ele tem mais facilidade para fazer do que para falar. Então ela, com sabedoria, talvez aproximando-se mais, abrindo o assunto sem criticá-lo, sem exigências, mas só demonstrando a falta do afeto que ela sente. A crítica para um desempenho sexual de um homem... Aí acabou. Detona.
Simplesmente detona. E a gente pensa que o homem não, é meio bruto, ele não liga, tal, mas fica falando palavras duras para o marido, fica tratando-o com menosprezo, toca na masculinidade dele para você ver o que acontece. Ele se ressente, se fecha ou te agride, mas de alguma maneira ele vai reagir. Então, tenha sabedoria, aquela sabedoria feminina para conduzir, e não é o fato de ele não estar te beijando, você diz assim, não me beija mais como antes, mas ainda beija. Então, vê o que está acontecendo, essa rotina, o que pode ser, que você possa trazer à tona novamente o que vocês faziam antes e retomar a rotina que você tanto gosta e sente falta dela. Não é isto? Então tá. Meu esposo e eu estamos ligados no programa. Boa noite para todos. A Cris Menezes, o Leandro dizendo, manda aí, Darleide, um abraço para o Leandro, de Dom Pedrito, e Daniela, de Livramento. Mandei abraço para vocês. Muito obrigada pelo carinho. Tive uma vida sexual ativa antes de aceitar a Jesus. Depois mudei. Minha noiva é virgem, vamos casar este ano. Como devo agir? Acho que você tem agido da maneira correta, né? Tem respeitado a sua noiva, já que você diz que ela é virgem. Apesar de ele ter tido uma vida sexual ativa antes. E, claro que ele vai ter tentações sexuais bem maiores. Tem que casar logo, não vai ficar demorando mas também. Tudo posso naquele que me fortalece. E mesmo depois do casado, porque quando você tem, antes do casamento, uma troca muito grande de parceiros, muita novidade, existe uma forte tendência para você considerar o casamento como um marasmo e me fugiu a palavra agora, Darleide, algo que não tem novidade. Uma rotina cansativa, pesada. E a tentação para você romper isso e buscar novidade, você está habituado à troca, né? Não ficar com uma pessoa só. Você acostumou o cérebro a ter sempre aquele tipo de prazer que a novidade traz. Só que o casamento, ele progride para depois uma relação mais profunda, um amor mais profundo, mais perene, mais constante. Não é aquele arroubo de emoções que você tem da primeira vez. Primeira vez é sempre primeira vez. Agora tem gente que está querendo viver de primeiras vezes, né? Porque, claro, é uma emoção muito forte, produz aquele arroubo de emoções, mas você não pode viver de primeiras vezes. Você tem que viver de décimas, de centésimas. E é isso que produz a estrutura da sua vida. Então, o que está sendo dito é que, se o jovem se mantém firme no propósito de aguardar o casamento e só então viver a sua vida sexual na sua plenitude, então nós estamos dizendo que ele manteve um princípio de sustentação, eu diria, de firmeza de propósito que arrasta para dentro do casamento. Vai arrastar, isso vai Se ele viveu uma ebulição de emoções, uma procura, uma troca, várias pessoas, ou então a cerimônia do casamento não vai mudar esse padrão que ele criou. Não. Meu pai falava isso para mim também. Meu filho, casamento não muda você. O fato de você entra na igreja, quando você sai é a mesma pessoa. Não mudou você. Os mesmos princípios, o mesmo caráter que você tem continuam com a sua entrada e saída da igreja. Então, por isso, você se preservar antes do casamento e esperar para ter relação sexual depois do casamento vai produzir a tendência a produzir uma liga bem maior entre essas duas pessoas. Quando você liga com uma pessoa e desliga, liga com outra e desliga, liga com outra e desliga, liga com outra e desliga, por que agora você casa e vai ligar e vai ficar ligado? Você habituou o seu cérebro a ligar e desligar. Então, quando você ligou com a pessoa, essas emoções fortes que a relação sexual produzem devem afetar minha memória no sentido de ligar essa memória a uma pessoa especial. E Deus planejou para que fosse assim, né? A nossa memória está muito ligada a sentimentos. Tem estudos mostrando isso, que a nossa memória está muito ligada a sentimentos. Então, Deus colocou na relação sexual um extremo de sentimentos para que a memória fosse forte. Agora, quando você tem essa experiência com várias pessoas, você não tem uma forte. Pastor, então eu vou te dar um tempinho para você deixar um recado para os nossos amigos que nos acompanham pelo rádio, pela TV Novo Tempo, no que se refere a conduta sexual, o plano de Deus para a vida sexual de homens e mulheres. Se você teve uma conduta sexual fora do caminho de Deus, fora dos planos de Deus, nós temos um Deus maravilhoso, um Deus que recebe pecadores, um Deus que perdoa pecadores,
um Deus que purifica, um Deus que quer me lavar, que quer me transformar, um Deus que quer me dar novo coração. Talvez eu esteja falando com alguém que esteja lutando com tensões sexuais dentro do casamento, fora do casamento, tentações sexuais. A palavra de Deus diz assim, tudo posso naquele que me fortalece. E Deus diz assim, Deus diz para mim, meu filho, eu quero dar para você um coração novo. Eu quero pôr em você um espírito novo. Eu quero tirar de você o coração de pedra e dar para você um coração de carne. Deus abençoe você, Deus cuide de você, Deus sustente você. E deixar mais um texto da Bíblia. Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Amém. Pastor, muito obrigada. Foi bom demais tê-lo aqui. Vamos voltar prazer. a ter outros encontros ao longo do ano. Pastor Marcos Bonfim, líder do Ministério da Família da Igreja Adventista para o Brasil e mais 7 países de fala hispana. E é um homem que eu sei temente a Deus, se utiliza da palavra de Deus para crescer espiritualmente e nos ajudar. Muito obrigada. Foi muito bom tê-lo aqui com a gente. E você, encontro marcado na semana que vem aqui no Sem Tabus. Visite o nosso blog novotempo.com/Sem Tabus, uma série de programas para você, caso tenha perdido algum. Vai lá, visita, compartilha, chama pessoas para assistir junto. Gente, paz de Deus, fiquem todos debaixo da autoridade do Senhor e a gente se vê semana que vem.